Oitavo dia da exposição, Epístola aos Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 8. Tema de hoje: sabedoria e prudência. Diz assim o texto sagrado: que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Pode se assentar, glorificando Jesus. Deus nos elegeu, predestinou-nos para filhos, resgatando-nos, pagando a nossa dívida impagável do pecado. Mas isso não é tudo. A sua graça é tão maravilhosa, é tão abundante, que o Senhor resolveu compartilhar conosco os seus propósitos, e nos colocando assim em um nível de intimidade muito elevado com Ele, na sua presença. Observe que aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar da abundante graça do Senhor. Então ele tornou a sua graça para conosco abundante. A primeira palavra que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é quando nesse versículo 8 diz assim, para conosco. Eu vou começar daqui, tá bom? Para conosco. Essa palavra para aqui significa em direção a, para dentro. Então, primeiro, nós fomos atingidos, alcançados pela graça do Senhor. Então, a graça de Deus é ela que nos alcançou. E nós podemos ver isso em Atos, capítulo de número 9, versículo 3, quando a Bíblia diz que o Saulo, de Tarso, posteriormente assim chamado Paulo, quando ele estava na contramão da vontade divina, e ele na sua ignorância, pensando que estava fazendo o que era certo, mas na verdade fazendo totalmente contrário ao que Deus assim tinha para com a vida dele. E agora o texto vai dizer que ele estava indo perseguir os cristãos, e no caminho, na estrada de Damasco, o texto vai dizer que subitamente, ou seja, de repente, um resplendor de luz o cercou. Olha que lindo. Então, um resplendor de luz o cercou. Não foi Saulo, no caso Paulo, vamos chamar assim, que procurou ao Senhor, mas na verdade a graça do Senhor é que atingiu a ele, de tal maneira que agora o texto vai dizer que ele está cercado com essa luz graciosa. E essa palavra ali, cercar, significa envolver, reluzir por todos os lugares. Em outras palavras, nós, os seres humanos, estávamos cercados, envoltos nas trevas. Veja 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, na parte final vai dizer assim: e ele nos arrancou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então todo ser humano estava envolto nas trevas, de tal maneira que ele não conseguia enxergar um palmo na sua frente concernente à vontade de Deus. Ele não conseguia fazer a vontade de Deus, porque as trevas o cercavam. E Paulo, ele estava envolvido por essas trevas, mas aí veio a luz divina, a graça divina, e o cercou por todos os lados, dando a entender: se ele vai para frente tem luz divina, se ele vai para trás tem luz divina, se ele vai para o lado tem luz divina. Ou seja, ele está cercado por todos os lados. E eu profetizo, essa mesma luz vai cercar aquele da tua casa, e vai ter salvação para a tua família. Eita, meu Deus. Então essa luz, quando ela nos cerca, irmão, ela ilumina todo o nosso ser, os nossos caminhos, a nossa vida, ilumina o nosso entendimento. Então ela ilumina todos os lugares. Não existe um lugar na nossa vida que vai ficar em trevas, porque a graça nos alcança e a graça nos ilumina completamente diante da presença do Senhor. Agora veja, então, para conosco, tá certo? A graça é abundante para conosco. Já falei, então, em direção. Agora, para dentro. Essa palavra também pode ser traduzida como para dentro. Por quê? A graça divina, ela perfurou, entrou em nós. E nós podemos ver isso na continuação da própria história de Paulo aqui,
Atos do capítulo 9, versículos 5 e 6, o próprio Jesus se revela naquela luz, né? Ali é a graça de Deus, é claro, Jesus se revelando em graça. E agora, o texto vai dizer que Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Jesus fala para ele: ó, dura coisa é para ti recalcitrar, que é dar coices, né? Recalcitrar contra aguilhões. Em outras palavras, Jesus de alguma maneira já estava manifestando para ele o evangelho da salvação, já estava revelando a verdade. Só que ele estava o quê? Dando coices, né? Quando Estevão estava sendo apedrejado e morria, a Bíblia diz que as vestes de Estevão estavam aos pés de Saulo, né? Ele consentiu com a morte de Estevão. E Estevão estava pregando para ele. Então ele ouviu a verdade, a graça já estava sendo manifesta, mas ele estava dando coice, né? E ele recalcitrava. Aí recalcitrar, essa linguagem muito própria da época, era um ferro pontiagudo que se usava para o animal que saía da rota. Aí dava na pata dele, tocava o ferro na pata dele, para ele entender que ele estava saindo do lugar e deveria voltar para a posição. Só que quando o animal era obstinado, quando o animal era rebelde, então ele recalcitrava, ele dava o quê? Coice. Só que ele dava coice em ponta de ferro. E aí eu digo, quem é que vai conseguir dar coice em ponta de ferro e vai ficar normal, sem se ferir? Deus está dizendo: quanto mais você fugir de mim, mais você vai se machucar. Quanto mais você tentar fugir do meu chamado para a salvação, mais você vai se quebrar. Agora veja como que a graça não só cerca. Vamos lá, a graça cercou, mas não só cercou ele. A graça perfurou. Entende? Perfurou aqui entende? Essa parte superficial do ser humano, o lado externo. E ela perfurou para o lado interno. Ela entrou dentro de Paulo, de tal maneira que quando o Senhor fala para ele: dura coisa para ti recalcitrar contra aguilhões, já falei, né? Ele era rebelde, recalcitrar é ser rebelde, não obedecer, ser obstinado, coração duro. Quando a graça entrou no coração dele, sabe o que ele disse, irmão? Quando a graça entrou, perfurou o ser dele, sabe o que ele disse? Senhor, olha lá, já está chamando Jesus de Senhor. O que é Senhor? Tu és o meu dono. Ele está dizendo: eu não estou mais no comando, quem está no comando é o Senhor. Mais ou menos assim: antes eu fazia o que bem entendia, antes eu fazia o que me dava na telha, mas agora eu tenho um dono, tu és o meu Senhor. Agora veja o que ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Aqui está a graça tremenda. A graça em nós capacita-nos a negar-nos a nós mesmos e obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor. Então ele não conseguia fazer a vontade de Deus. Ele estava o quê? Rebelde, estava dando coisa, ele estava fugindo. Mas quando a graça entrou nele, quando a graça perfurou o seu íntimo, ele falou: eu estou completamente tomado por essa graça. Aí ele podia dizer: não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. É lindo demais. Agora veja só, a Bíblia diz que esta graça para conosco, ela é o quê? Deus derramou essa graça o quê? Então essa graça, ela é abundante. Diga forte: graça abundante. Graça abundante. Essa palavra é digna de nota que eu vou falar. A palavra abundante aqui, no caso, nesse texto, significa ter em excesso. Ter tanta abundância que chega a ser mais do que é suficiente. Algo que chega a transbordar. Esse é o significado. Então vamos lá. A graça de Deus nos atingiu, entrou em nós e inundou todo o nosso ser. Que lindo, gente. Escute isso. Nós estávamos, todos nós, estávamos imersos, mergulhados na podridão do pecado, sem ter possibilidade alguma, era zero, de sair desta posição de condenação e viver para a glória de Deus. Daí Deus não simplesmente proveu
o necessário para nos tirar desse lamaçal, mas o Senhor nos concedeu mais do que era preciso, para glorificarmos o nome dEle. Sendo assim, Deus eliminou todas as desculpas do ser humano. Qual que é a desculpa do ser humano? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não resisti, por isso não aguentei, eu caí. A graça abundante elimina todas essas desculpas. Não existe desculpa diante da graça abundante, porque tem pessoa que fala, eu não fiz porque eu não pude, eu não fiz porque eu não posso, eu não fiz porque eu não consigo, não aguentei, a hora que eu vi, caí. Isso, entende? A graça abundante elimina, irmão, não tem para onde fugir, a luz cerca mesmo, não tem para onde fugir, meu amado. Não tem, eu me sinto, quando eu leio esse texto, eu falo, meu Deus, não tem para onde eu ir. Para onde eu vou, eu vejo a tua graça, porque o meu homem carnal quer arrumar desculpa para os pecados, quer arrumar desculpa para os meus erros, mas eu vou para lá, eu vejo graça, eu vou para cá, eu vejo graça, eu vou para lá, eu vejo graça. Não tem como eu fugir, a graça de Deus está impregnada. Meu Deus, isso é algo tão violento que eu estou falando para vocês, que eu tenho que ler um texto para te ajudar. Eu vou ler um texto para você entender o que é graça abundante. Vamos lá? João capítulo 6, versículo 12 e 13. Esse eu vou ler. Olha só. E quando estavam saciados, diga forte essa palavra, saciados. Disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Versículo 13. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços e 5 pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Então 12 cestos cheios. Veja o que é a graça abundante. Esse texto está revelando o que é a graça abundante. Vamos lá. A palavra saciar, que eu pedi para você repetir, e quando eu falo isso é porque é pedagógico, tá? A palavra saciado, para você que está anotando, significa encher, estar abarrotado. Então, quando aquele povo estava no deserto e Jesus alimenta eles com o pão, né, daqueles 5 pães e 2 peixes, o texto vai dizer que eles comeram tanto a ponto de estar o quê? Satisfeito. Eles estavam cheios, abarrotados, de tal maneira que se alguém oferecesse alguma coisa, ele fala, não cabe mais. Não cabe, porque eu comi tanto, eu me enchi tanto, que não tem mais espaço para nada. Só que o texto, meu Deus, só que o texto está dizendo, eu quero que você pegue isso pelo amor de Deus. Ou seja, e se nós estivéssemos cheios da graça, já seria o suficiente. Preste atenção, se Jesus disse assim para nós, eu te dou a minha graça, somente isso, eu te dou a minha graça. Então só essa graça, só o encher da graça, já era o suficiente. Nós já teríamos tudo o que precisamos. Por quê? Porque eu já estou cheio. Se eu estou cheio, não cabe outra coisa. Só que Ele não me deu isso só. O texto diz que a graça dEle não é só para me saciar. A graça dEle é para me ter em excesso. Por que para que eu tenha em excesso? Para que é ter em excesso? Gente do céu, se tu não falar nada com essa, presta atenção. Mas o Senhor resolveu que depois que todo mundo comeu e se alimentou, sobrou quanto cesto? 12 cestos cheios. Ou seja, depois que Ele te deu graça, Ele falou, você está cheio já? Tá bom, mas ainda tem sobrando 12 cestos. Aí Ele falou, só o que eu te dei já era o suficiente, mas só para você saber que não tem desculpa, tem 12 cestos cheios preparados. Por que tem 12 cestos cheios preparados? 12 fala do ano, então é graça o ano inteiro. Irmão, tem um céu aberto aqui. Deixa eu ver quem vai levantar uma das mãos e vai dar pelo menos 30 segundos de glória a Deus aqui nessa noite. Só quem quer receber mais, só quem quer. A graça de Deus, ela transborda. A graça de Deus, ela transborda em nossa vida. É por isso que a tentação não pode lhe vencer. Abre a boca e dê glória. É por isso que as provas não podem te vencer. É por isso que as lutas não podem te derrotar. É por isso que essa pandemia não pode te calar. A graça é mais do que isso. Meu Deus,
Ah, tá descendo aqui, gente. Ah, meu Deus. É graça o ano inteiro. É graça o ano inteiro. Então veja só, meu Deus, ele falou: você já está empanturrado? Você já está abarrotado? Está cheio, está completo. Mas eu vou fazer transbordar. Eu vou derramar. Veja, a nossa condição era tão miserável, mas é por isso que Paulo falou: aonde abundou o pecado, superabundou. Alabaxarabacalabahaia. Receba a graça para vencer as intempéries da vida. Olha, camacha. Tem alguém já com a mão na cabeça e tomando posse. Tem alguém de mão levantada e recebendo. Por quê? Você não vai cair mais nesta fraqueza. Você não vai mais, aleluia, se entregar a essa podridão do engano do pecado. Porque Deus vai fazer transbordar a graça. Meu santo Deus. Canaracateri catachai. Candecogadara calabacaia. Alabachanda calamaceia. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Aí Deus vai olhar para mim e vai dizer: eu já te dei graça, eu já te dei graça, eu já te dei graça abundante. Ah, meu Deus, vai transbordar hoje aqui, viu, gente? Transbordar. É forte demais, gente. É forte. Eu tô contagiado com essa palavra aqui, hein? Então eu me pego diante de uma situação dessa. Eu falo: meu Deus, não tem para onde eu correr. Eu não tenho mais como arrumar desculpas, dizer por causa disso. Não tem, porque Ele já me deu todo o necessário. Ele já me deu. Ele não deu o necessário, Ele deu mais do que o necessário. Entende? Ele falou: ó, você já está cheio, mas ainda se precisar tem 12 cestos cheios aqui. Ah, Espírito Santo, dá entendimento. Faz cada crente que está aqui nessa noite entender a verdade desta palavra. Dá, Espírito Santo. Só Ele pode dar esse entendimento à mente humana. Só Ele. Agora vamos lá. O texto vai dizer que Ele tornou abundantemente para conosco, olha lá, em toda sabedoria e prudência. Diga: em toda sabedoria e prudência. Então veja, Deus, Ele não só nos alcançou com a sua salvação, mas Ele compartilhou conosco o seu propósito. Porque aqui sabedoria e prudência é nos incluir dentro dos seus planos divinos. Você já vai entender isso muito bem. Primeiro vamos trabalhar isso aqui que eu julgo ser muito importante. Em toda sabedoria. A palavra aqui em toda significa de todos os tipos. Então presta atenção, a sabedoria é uma, mas ela tem vários tipos de sabedoria. Que interessante, não? Por isso que ele está dizendo, ó, ele não falou, ó, eu tornei abundante em vós a graça, a sabedoria. Ele não disse isso, ele disse toda a sabedoria. Então você tem que entender que há várias manifestações da sabedoria. Eu chamo aqui, isso aqui é coisa minha, tá? Eu chamo de níveis da sabedoria, ou facetas da sabedoria, fica até melhor facetas, tá? Da sabedoria. Veja só, a sabedoria, ela pode vir como, presta atenção, plenitude do Espírito, como dom do Espírito. Ela se manifesta no temor do Senhor, no viver diário. Existe a sabedoria comprada e a revelada. Eu falei aqui de 6 facetas da sabedoria, vou repetir e depois eu vou trabalhar um por um aqui desses itens. Vamos lá. Plenitude do Espírito, dom do Espírito, temor do Senhor, o viver diário, a sabedoria também comprada e a revelada. Sabedoria divina é Cristo dar aos homens a habilidade de ver as grandes verdades da eternidade e de solucionar os problemas que surgem a cada momento da vida. Quem disse isso foi Barclay, tá?
Agora vamos lá, toda sabedoria. Primeiro, vamos trabalhar toda a sabedoria. Eu não quero falar só para você, por exemplo, tem pessoa que tem a sabedoria como a plenitude do Espírito, mas não tem a sabedoria comprada. Entende? Existem pessoas que podem ter a sabedoria no temor do Senhor, entende? Mas não pode ter a sabedoria como dom do Espírito. Entende? Não é apenas você falar sabedoria, entende? Não é uma só manifestação. A sabedoria, eu volto a dizer, ela tem 7, pelo menos aqui eu coloquei 6 facetas. E por isso que a Bíblia diz que essa graça abundante em nós, Deus ele manifesta em nós em toda a sabedoria. Não é apenas uma faceta dela, é em toda a sabedoria. Isso é muito forte. Vamos lá, primeiro, vamos trabalhar isso aqui. A sabedoria como plenitude do Espírito. Isso está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz lá: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. Aqui eu chamo a plenitude, você sabe, porque ali Isaías lista uma manifestação cétupla da presença do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus aqui na terra, tá? Mas essa manifestação dos 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, né, manifestação plena dele, né, assim por dizer, ela está disponível para a igreja do Senhor, que é corpo de Cristo. A plenitude repousou sobre Cristo e está sobre a igreja hoje, tá certo? Agora veja só, como que se manifesta eu vou usar essa linguagem, essa faceta da sabedoria aqui como a plenitude do Espírito. É a capacidade para desenvolver espiritualmente e priorizar o que é eterno. Então essa sabedoria ela se manifesta como? Na prática, no desenvolvimento espiritual e em saber priorizar aquilo que é eterno. O exemplo disso, Lucas capítulo 2, 52. A Bíblia diz que Jesus estava, quando adolescente, ele tinha 12 anos, e ele estava entre os mestres em Israel, entre os doutores, e eles ficavam impressionados a forma como ele tinha sabedoria. E a Bíblia vai dizer que ele crescia diante de Deus e diante dos homens em sabedoria. Então havia um desenvolvimento espiritual. Jesus ele tinha um desenvolvimento espiritual. Então o espírito, tá, de sabedoria, ele trabalha no quê? Ele trabalha no desenvolvimento espiritual. Segundo, ele também trabalha em você saber priorizar aquilo que é mais importante. E aí eu uso o texto de Lucas também, capítulo 10, só citando o versículo 42. Lembra da história de Marta e Maria? Marta atarefada com muitos trabalhos, e Jesus falou: Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e essa não será tirada, porque Jesus falou: as coisas da terra, Marta, são passageiras, mas o que Maria se prontificou a receber são eternas. Então ela priorizou o eterno. Então o que é isso? Isso é espírito da sabedoria. Aí tem pessoas que não têm esse espírito da sabedoria, então ele prioriza mais as coisas terrenas, ele prioriza tudo, ele prioriza, não que não tem que, né, eu estou dizendo de prioridades, ele coloca como prioridade trabalho e tantas outras coisas, e deixa o eterno por último. Então é uma pessoa que não tem o espírito de sabedoria, porque a pessoa que tem o espírito de sabedoria, ela desenvolve espiritualmente, eu vi um glória a Deus aqui, e ela vai saber priorizar aquilo que é mais importante. Pegou aí? Vamos lá. Quem não anotar isso aí dificilmente vai guardar tudo, mas vamos lá. Segundo, a manifestação agora da sabedoria, essa segunda faceta, como o dom do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá a palavra, o dom da palavra da sabedoria. Presta atenção, não é uma palavra de sabedoria, é uma palavra da sabedoria. É diferente a colocação, tá? E qual que é a palavra, como se manifesta essa sabedoria como dom? É uma ação sobrenatural de Deus. Não é uma ação natural. É uma palavra que Deus dá para um momento específico, para um momento exato, e te faz resolver situações que eram irreversíveis, e te dá a capacidade de você se livrar de situações que você nunca pensou que poderia se livrar. Não pegaram, mas eu vou te ajudar com o texto bíblico. Vamos lá.
Mateus capítulo 21, do versículo 23 ao 27, a Bíblia diz que Jesus estava no templo ensinando a palavra. E aí chegou os fariseus, os saduceus, os religiosos, e perguntou para ele: com que autoridade você está fazendo isso? Ensinando, curando os enfermos? Com que autoridade? Aí Jesus, ele responde essa pergunta fazendo uma outra pergunta. E sabe qual é a pergunta que Jesus faz para esse? Ele fala: eu respondo vocês, mas responde isso para mim primeiro. O batismo de João era da onde? Provém da onde o batismo de João? Da onde provém, né? Ele diz, da onde provém o batismo de João? De onde era o batismo de João? Aí veja só, aqueles religiosos estavam procurando uma oportunidade para incriminar Jesus. Então Jesus não poderia responder de qualquer maneira eles, porque se eles pegassem uma palavra em erro de Jesus, eles iam pegar Jesus e ia prender ele, ia fazer alguma coisa de mal contra ele. Então ali eles colocaram, como se diz, né, num ditado, eles colocaram num cerco ali que não tinha saída. Então Jesus agora, ele tinha a palavra da sabedoria. Então uma sabedoria sobrenatural, uma palavra de sabedoria que veio, e ele pegou e disse assim: então da onde vem o batismo de João? Aí eles pensaram consigo: se nós dissermos que o batismo é do céu, então ele vai nos responder: por que nós não se batizamos ainda? E se nós dissermos que o batismo ou seja, não tem valia nenhuma, aí nós tememos ao povo, porque todo o povo acreditava que João Batista era profeta de Deus. Aí sabe o que aqueles homens disseram? Nós não sabemos te responder. Jesus falou: nem eu te respondo. Com que autoridade faço isso? Em outras palavras, Jesus envergonhou os seus inimigos com uma palavra da sabedoria. Entende? Às vezes você se encontra numa situação e você fala: meu Deus, e agora? Como que eu vou responder isso? Como que eu vou fazer isso? Diante de uma situação, né, judicial, qualquer outra da vida. E aí vem uma iluminação, a palavra da sabedoria, uma ação sobrenatural, vem na sua boca e você solta. Aí daqui a pouco os inimigos ficam a boca aberta e falam, eles ficam sem reação. Por quê? Porque é irresistível, não tem, eles ficam sem entender, mas é violento isso ou não é? Então essa é a segunda faceta, tá certo? Agora veja, a terceira faceta da sabedoria é o temor. Está em Provérbios 9:10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, aonde que é revelado a falta de temor? Aonde que é revelada a falta de temor? Olha só, o texto vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio, é o começo, né, da sabedoria. Então a sabedoria começa no temor. Mas só que presta atenção, aonde é revelada a falta de temor? Aonde que podemos identificar a falta de temor? Sabe onde está a falta de temor? Quando eu não posso incluir Deus naquilo que eu faço. Escute isso. A falta de temor é revelada quando eu vou fazer algo e aquilo que eu estou fazendo eu não posso incluir Deus no plano. Isso é falta de temor. Entendeu? Então vamos lá, você vai fazer alguma coisa, aí você fala: Deus, o Senhor não pode participar disso. Então faltou temor. Porque a partir do momento quando você não quer que Deus participe, significa que você sabe que você vai fazer coisa errada. Pegaram aí ou vou ter que desenhar mais? Vou dar um texto, vai. Eu sempre dou esse texto que ajuda, né? Atos 5, Ananias e Safira. Estava uma época em que o povo estava vendendo todos os seus pertences, né? Vendia os seus terrenos e entregavam, por causa da demanda da evangelização, das necessidades do povo. Os irmãos que eram abastados financeiramente estavam vendendo terrenos, postos, e colocavam, não era o dízimo, eles colocavam o valor inteiro na mão dos apóstolos para eles administrarem. E aí esse homem, Ananias e Safiras, ele pegou e ele vendeu um terreno. Estou dando um exemplo, a Bíblia não fala o preço, mas ele vendeu um terreno, estou trazendo também para o dinheiro de hoje, tá? Ele vendeu o terreno por 100 mil reais. Aí ele chegou diante do apóstolo Pedro e falou: Pedro, está aqui, ó, ele vendeu por quanto? 100. Aí chegou para Pedro e falou: está aqui os 50 mil, eu vendi o terreno por 50 mil e está aqui todo o dinheiro. Mas ele tinha vendido por quanto? 100. Por 100. Então veja,
qual era a intenção dele? Qual era a intenção dele? Se ele vende por 100, por que ele está falando para Pedro que vendeu por 50? Porque a questão, aí Pedro pega e fala, você deixou Satanás encher o teu coração. Porque você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Porque a terra era tua, se você vendesse a terra era tua, se você não vendesse, a terra continuava sendo tua, ninguém pediu a tua terra. Então veja, ele não incluiu Deus naquele propósito que ele fez, porque ele estava querendo ganhar nome entre os irmãos de que ajudava alguém. Então ele não incluiu Deus naquilo. Pegou aí? Então tem pessoa que quer fazer isso, quer mentir, está aqui, sabe alguém que pega, mais ou menos assim, ele pega, um exemplo para aqui, para vocês entenderem, a pessoa fala, pastor, estou dando um exemplo, tá? Não estou falando que alguém fez isso, é para vocês entenderem, e eu sei que o exemplo ajuda o aprendizado. Alguém chega, vamos lá, ou chega para a irmã do ciclo de oração, melhor, fala, me ajuda, eu tenho uma causa na justiça, tá certo? Só que ela não revela, ela não fala, ela só fala, eu tenho uma causa na justiça, me ajuda em oração, porque quando sair essa causa, eu vou tirar o dízimo e vou dar uma oferta especial. Aí vamos supor que a causa era 200 mil. Aí chegou, quanto que é o dízimo de 200 mil? 20. Aí ela chega, ela pega e dá o dízimo, R$1.000. Entendeu o que é? E faltou o que aí? Temor. Porque ela se comprometeu. Ela falou, eu vou honrar. Então, ou seja, é o que aconteceu com Ananias e Safira. Então tem pessoa que fala assim, Deus, abre-me uma porta que eu vou te honrar. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou ajudar as pessoas. Aleluia, eu vi um eita Deus ali. Aleluia. É forte, né? A palavra de Deus é muito forte. Então veja, tudo aquilo, o texto vai dizer que os dois caíram mortos, né? E veja só, os dois caíram mortos. E a Bíblia diz que veio um grande temor sobre toda a igreja do Senhor. Leia Atos 5:11. O temor caiu em toda a igreja. Porque o povo entendeu, nós não podemos fazer nada que Deus não possa participar. Então o que é temer a Deus? Ou seja, se Deus não pode participar da amizade que eu estou fazendo, então faltou temor. Porque o que é temor? É reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Então a falta de temor é fazer o quê? Falar, Deus, aqui o Senhor dá licença, que isso aqui o Senhor não pode participar. Faltou temor. E eu vi que caiu um temor aqui. A palavra é tão forte, né, que você vê que Deus trabalha no agora, no já. É tremendo demais. Alguém está sentindo a presença de Deus? Ou... Isso aqui é uma palavra que sara, né? Quarto, vamos lá, quarta faceta da sabedoria, eita, o viver diário. Essa sabedoria, ela vem por meio da oração, tá certo? Por meio da oração, isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz lá, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, e o Senhor dará gratuitamente e não lhe será lançado em rosto. Essa sabedoria é para lidar com as situações do dia a dia, por exemplo, família, trabalho. Então ele diz assim, aquele que não tem, aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Então, ou seja, presta atenção, toda falta é suprida pela sabedoria divina. E eu já tenho explicado isso várias vezes aqui, e eu volto com a repetição que é muito importante. Às vezes você não está sabendo lidar com um problema no teu trabalho. Às vezes a pessoa está sofrendo uma perseguição. Às vezes as pessoas estão usando, né, de abuso de autoridade. Às vezes você está sendo, né, lesado, entende? Então isso é um problema. E aí o que você faz para resolver isso? Você ora e Deus vai te dar sabedoria. Às vezes a pessoa não está sabendo como lidar. Isso aqui a gente vive diariamente. A pessoa não está sabendo lidar com um problema no relacionamento. A pessoa está com um problema no casamento. A linguagem do marido e da mulher não estão falando a mesma língua. Um fala B, o outro entende D e E. Então não estão falando a mesma língua. É uma discussão infindável, é um problema infindável. Um fala, vamos fazer desse jeito, vamos administrar desse jeito, o outro não, e não faz. Aí fica aquela briga, aquela luta. Então a Bíblia me ensina a fazer o quê? Peça sabedoria, e o Senhor dará. E detalhe, Ele não vai jogar em rosto, Ele vai dizer, estou te dando. Não, Ele te dá liberalmente, Ele te dá gratuitamente.
Pastor, eu não estou sabendo lidar com o meu filho, eu não estou sabendo lidar com a administração da casa. O que eu faço? Essa sabedoria não vem pela plenitude do Espírito. Essa sabedoria não vem pelo dom do Espírito. Essa sabedoria também não vem pelo temor. Essa sabedoria é acessada na oração. Você clama a Deus e Deus fala: toma sabedoria, recebe sabedoria. Meu Deus do céu. Quinto, a sabedoria comprada. Uma vez eu estava numa experiência, enfim, estava num local e tinha um homem que ele tinha um conhecimento muito vasto, grande, e as pessoas, elas se equivocam, se equivocam, porque uma pessoa, ela pode ter um conhecimento muito grande, mas não significa que ela é sábia. A sabedoria é você colocar em prática todo o conhecimento que você recebeu. Porque tem pessoa que tem o conhecimento, mas não sabe colocar em prática. Aí não resolve nada. Agora veja isso aqui. Existe a possibilidade de alguém receber a sabedoria comprada. Pastor, tem como comprar sabedoria? Oxe! Está em Provérbios, tem um monte, mas eu vou dar só um texto aqui. A Bíblia diz: compra a sabedoria. Parte B do versículo 23, capítulo 23, versículo 23 de Provérbios. A Bíblia manda, a Bíblia orienta a comprar a sabedoria. Pastor, como se compra a sabedoria? Ô filho, comprando livros, fazendo cursos, participando de escolas teológicas, seminário. Isso é comprar a sabedoria. Você está pagando para ter. Quando você compra uma Bíblia de estudo, estou falando Bíblia de estudo, você está comprando sabedoria. Quando você compra um livro, você está comprando sabedoria. Agora tem pessoas que não conseguem dimensionar a profundidade de comprar a sabedoria. Por quê? Nós, seres humanos, temos necessidade intelectual. E como que eu sei que nós temos necessidade intelectual? Põe a mão na cabeça e diga: o ser humano tem necessidade intelectual. Aprenda isso, todo mundo tem necessidade intelectual. Veja, Paulo, 2 Timóteo 4,13, ele está há alguns dias de morrer, porque está sentenciado a passar pela guilhotina. Olha o que ele diz para Timóteo: quando você vir, traga minha capa, traga meus livros e traga minha Bíblia, que eram os pergaminhos, onde ficava a Bíblia. Então veja, Paulo, ele pediu os livros. O que eu aprendo com isso? Ou seja, Paulo está no final da vida, ele está perto de morrer. E ele está falando: me traga os livros. O que ele está dizendo? Nunca é tarde para aprender. Vou falar de outro jeito. Nunca é tarde para comprar sabedoria. Veja isso. O que o exercício é para o corpo físico, a leitura é para o intelecto. A pessoa não faz o exercício físico para estar bem. O exercício mental que vem pela leitura te faz estar bem mentalmente. Então, quem não exercita a mente, ou seja, a sua mente fica enferrujada. É por isso que você não consegue entender muitas coisas, desenvolver muitas coisas, porque está com a mente enferrujada. E até umas pessoas usam uma técnica. Qual que é tem algumas técnicas, essa aqui é coisa humana, tá? Mas não descarto isso, que também pode. Veja só, porque a gente tem o costume, vamos supor, de colocar as coisas. Você sabe onde está a sua pasta de dente, não sabe? Onde está a sua escova, a escova de dente, escova de cabelo, você não sabe? E você já vai direto lá. Sabe o que eles dizem para fazer? Para você de vez em quando mudar os lugares, porque a sua mente já está viciada, você já sabe onde está. Então eles falam para você modificar para a sua mente raciocinar. Aqui pegou a profundidade do que eu estou falando. Então presta atenção, é por isso que você tem que manter uma leitura. Você tem que fazer exercício na mente. Por quê, pastor? Isso é importante? Claro que é importante. Olha como que isso é importante. Ocupar a mente tem um sentido de propósito. Você sabia que ocupar a mente tem esse sentido maravilhoso? É um propósito de Deus? Pastor, me dá o texto da Bíblia para mim crer. Claro que vou dar. Filipenses 4,8, olha o que diz a Bíblia: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é sincero, aí vai uma lista. Ele diz: nisso pensai. O que é pensai? A palavra ali, nisso pensai, é ocupar a mente.
Então, ocupar a sua mente com, primeiro, a palavra de Deus. A meditação da palavra é a maior ocupação nossa. Só que a leitura de bons livros é maravilhoso também. Observe isso aqui, gente. Olha que desprezar a meditação diária da Bíblia, que é o principal, e a leitura de bons livros que falam da palavra de Deus, não é somente perder o conhecimento, mas também perder uma fonte de riquezas. Eu já falei para vocês aqui em algum momento, já pensou alguém para se escrever um livro? Ela demora, por exemplo, esses dias mesmo eu terminei de ler um livro ali, que o camarada ele demorou 30 anos para escrever. Ele falou, esse livro é um resultado de 30 anos de ministério. Imagine a vasta experiência. O que uma pessoa passou em 30 anos, ele está colocando em 200, 300 páginas. É uma coisa que para mim aprender aquilo, eu poderia demorar 10 anos. Só que ele mastigou e me entregou numa leitura de uma página. Meu Deus! Cumpra a sabedoria. Cumpre essa sabedoria importante. Estava lá, ontem, falando com a minha esposa, terminei. Porque para mim virou um algo assim, mas não é um algo vicioso, não, é um algo prazeroso. Irmão, eu nunca fui de leitura. Pensa em alguém ruim de leitura. Era eu. Mas Deus me fez vencer essa mediocridade. Porque isso é ser medíocre, não gostar de leitura. Hoje é quase compulsível. Eu olho assim e me lê. Por quê? Porque foi uma barreira vencida. Levanta a mão, porque tem muitas barreiras caindo aqui agora. Levanta a mão, por favor, em nome de Jesus Cristo. Leitura faz parte do propósito, aleluia. E o Senhor está tirando todo o bloqueio da sua mente. Você que dizia, pastor, eu leio, mas não entendo. Mas a partir de hoje vai entender, porque o Espírito Santo, cai. Eu vejo um gatilho que o Espírito Santo está acessando no teu cérebro, e Deus está te dando graça. Ô irmão, desceu aqui, hein? Desceu aqui, gente. O Espírito Santo está acessando o cérebro dos crentes aqui. Olha só isso, gente do céu. Desceu um negócio aqui. Eu não sei se você está percebendo a dimensão aqui, mas desceu, gente. Desceu um negócio forte aqui. Amém. Põe tudo aqui, ó. Amém. Oh, meu Deus. Porque eu sei o que é isso. Porque às vezes você fala, meu Deus, o que é isso? Eu não consigo entender, não. Está de lascar a cabeça na parede. Você já passou por isso também, filho? Primeira vez que eu li a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu li. Falei, não entendi nada. Hoje a gente passa o olho assim, o Espírito Santo fala, é isso. Diga, o Espírito Santo, ele é meu professor. Quem está recebendo isso aqui, gente? Aleluia. Mentes exercitadas. Em nome de Jesus, não só se ocupe com a Bíblia. Isso é o principal, o fundamental, o indispensável. Só que a leitura de bons livros, entende? Vai te fazer melhorar como pessoa, vai te fazer melhorar como crente, vai te fazer melhorar em todos os aspectos da vida, tá? Por exemplo, esses dias mesmo, aonde eu vou, que eu tenho que resolver alguma coisa que eu sei que vai demorar, negócio de banco, essas coisas, eu já levo meu livrinho do lado. E esses dias eu fui no negócio do carro, que tinha que arrumar o carro, numa grande empresa, tá? Uma empresa multinacional. E aí eu estava com o meu livro. Aí o pastor lê, eu falei, não, tem que manter a leitura diária, né? Aí ele falou, aqui na empresa, sabe o que eles fazem? Eles nos dão pelo menos 2 livros multinacional, por isso que é multinacional. Eles dão 2 livros para os funcionários e depois faz a prova do livro ainda, para saber se o funcionário está lendo. Sabe para quê? Para ensinar, porque essa multinacional é venda de carro, a Suprema, aqui de Assis, um dos membros da igreja trabalha lá. E ele falou, eles dão 2 livros por mês nos ensinando a lidar com pessoas, a lidar com vendas. E eles fazem uma provinha ainda, para saber se o funcionário está... Entende?
Irmão, em nome de Jesus, Deus vai acabar com toda a mediocridade hoje aqui. Alguém está recebendo essa palavra, gente? Deus vai acabar com isso da nossa vida. Deus vai dar crescimento tremendo. Agora vamos lá. A sexta faceta da sabedoria. A sabedoria revelada. Esse aqui eu vou até ler, tá bom? Essa sabedoria revelada, deixa eu falar a história e eu leio. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 2, versículo 1, que Nabucodonosor teve um sonho. E por causa daquele sonho, o texto diz assim, ele ficou perturbado e perdeu o sono. Presta atenção, perturbado e estava com insônia. E ele chamou os astrólogos, os entendidos, por quê? Porque o sonho fugiu da mente dele. Ele sabia do sonho, mas não conseguia falar do sonho. Que mistério, né? Sabe quando você sonha, o sonho escapa, você fala, mas está aqui, eu não consigo falar? É o que Nabucodonosor passou também. E ele não conseguiu, mas só que ele ficou perturbado, porque ele sabia que era uma mensagem de Deus naquele sonho. Aí ele chamou todos os sábios inteligentes, né, os endemoniados, os bruxos lá, da Babilônia. Ninguém conseguiu decifrar o mistério. Porque ele falou, eu quero que vocês falem o que eu sonhei e me interprete o meu sonho. Aí os homens começaram a enroscar lá, enroscou. Falou, ó, fala o sonho pelo menos, porque aí a gente fala da interpretação. Nabucodonosor falou, não, vocês têm que saber o sonho que eu sonhei, porque eu não lembro, e tem que saber a interpretação, vocês estão me enrolando. Aí sabe o que ele falou? Fez um edito real, manda matar todos os sábios da Babilônia. E estava incluído neles o Daniel, o Misael, Ananias e Azarias, que eram os judeus, os crentes, que estavam lá na Babilônia, que foi deportado, né? Saíram de Jerusalém e foram levados cativos para lá. Só que não tinha chegado ao conhecimento, eles não pediram para Daniel decifrar esse negócio. Aí quando saiu o edito que todos iam morrer, e Daniel estava incluso, aí Daniel chamou seus 3 amigos e falou, vamos orar, vamos pedir um tempo para ele, para falarmos com Deus e Deus nos dá a revelação, né? E sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó, 2, 19 e 23. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Olha o versículo 23. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste... Então veja, Deus deu sonho para ele, a interpretação do sonho, o que é isso? Diga, sabedoria revelada. E fosse, agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber este assunto do rei. Agora presta atenção que mistério que é esse da sabedoria revelada. Aqui está algo muito profundo. A sabedoria revelada é o quê? É o plano de salvação manifesto. Pastor, o que é isso? Sabedoria revelada é o plano da salvação manifesto? Claro que sim. Veja só, o que Nabucodonosor sonhou? Uma estátua gigantesca, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Aí Daniel falou, ó, você, Nabucodonosor, representa a cabeça de ouro. O peito de prata e os braços de prata representam o quê? Um outro império, que são os medos e os persas. Dário, Sírio e Dário. O ventre de bronze e com as coxas de bronze representa o Alexandre o Grande. Essa época ia acontecer num período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, onde o mundo foi helenizado. O que é o mundo helenizado? O mundo teve a fala grega. Hoje, qual que é a predominância da língua? O inglês. Todo mundo tem que falar o inglês. É a língua predominante. Naquela época era o grego. Todos tinham que falar a língua grega. Era a língua do império. Tá? E o império de Alexandre o Grande foi dominante, foi o mundo inteiro. Ele dominou o mundo inteiro. Aí passou o império de Alexandre o Grande. Caiu. Quem que assumiu? Os romanos. Onde nós chegamos no Novo Testamento. Deus revelou tudo isso para Daniel. E revelou aquelas pernas de ferro. Falava do Império Romano. E os dedos, o pé, enfim, e os dedos de ferro e barro. Ali fala do quê? Uma parte é fraco, uma outra parte é forte, que vai falar ali dos 10 blocos de nações que se unirão com o anticristo. Só que o sonho não para por aí. Daniel viu uma pedra sendo uma pedra cortada sem auxílio de mão. E aquela pedra sem auxílio de mão
caía nos pés da estátua, esmigalhava a estátua inteira. E daquela pedra se levantava um grande reino que enchia toda a terra. Quem que é essa pedra? Jesus. E esse reino é o reino manifesto de Deus na terra. Nós somos edificados na rocha. Arrupiou tudo aqui. Nossa. Essa sabedoria, presta atenção, a sabedoria revelada é o plano de salvação executado através de Jesus. Veja só isso. Isso aqui é o principal da sabedoria, viu? 1 Coríntios 1:30. Veja isso. Essa é a grande sabedoria. Olha só. Mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, leia forte, sabedoria, justiça, justificação e redenção. Então a sabedoria divina é revelada por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o plano da salvação é manifesto, é revelado na pessoa bendita de Jesus. Ele é a própria sabedoria divina. Ele é a própria sabedoria. E essa sabedoria se revela para quê? Se revela no propósito de salvação, tá certo? E observe isso aqui, que coisa tremenda, né? O Nabucodonosor recebeu num sonho, por isso que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Ele recebeu num sonho, Deus deu para ele tudo que vai acontecer, né? Na história, Deus deu ali. E que Cristo vai reinar com o seu povo, com a sua igreja. Então o plano da salvação, esta é a maior de todas as sabedorias, tá certo? É quando Deus se revela para salvar o homem. Agora você entende que a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus? Porque o povo de Deus fala, não, mas como nós vamos aceitar esse simples homem de Nazaré, pobre aquisitivamente, entre aspas, olha só, humilde, eis aí a sabedoria de Deus. Ah, vocês não pegaram isso. A sabedoria do homem, a sabedoria humana qual que é cheia de pompa. O homem vale aquilo que tem. Mas a sabedoria divina, o homem vale aquilo que ele é. E o que ele é? Ele é uma nova criatura. Não pegaram, eu sei que não pegaram. Olha lá. Lá fora você vale o que tem. Se você tem, você vale. Se você tem, entende? Se você está num padrão no corpo que a mídia quer, se você usa o estilo do que a mídia fala, se você tem, entende? Se você tem o celular da moda, se você, entende? Aí você é. Você tem fama, então você é. Então essa é a sabedoria humana. Agora a sabedoria divina, o fraco é forte, o pequeno é grande, o servo é maior. É por isso que a Bíblia diz, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Meu Deus. Vamos lá. Agora, a verdadeira sabedoria é justificada por seus filhos. Pastor, já falei das 6 facetas da sabedoria. Então, a graça, ela se manifestou em toda a sabedoria. Então, põe a mão na cabeça aí, por favor. Isso é profético, gente. Põe com fé, isso, com fé que é profético. Em o nome de Jesus Cristo, que toda a sabedoria, todas as facetas da sabedoria, seja manifesta agora. A plenitude, a sabedoria como plenitude do Espírito, como dom do Espírito, o temor do Senhor, sim, a sabedoria comprada, a sabedoria revelada, a sabedoria do viver diário, em nome de Jesus, receba toda a sabedoria divina agora, em nome de Jesus, amém, amém. Agora, a verdadeira sabedoria é justificada por seus filhos. Vou ler um texto aqui para te explicar isso, tá certo? O que significa a sabedoria tem que ser justificada? Claro, porque você sabe que lá em Tiago fala que tem a sabedoria animal, diabólica. Animal é terrena, diabólica, que é maligna, tá? Só que tem a sabedoria que vem do alto. E como que eu posso distinguir sabedoria terrena, diabólica e divina? Como? Porque ela tem, toda a sabedoria tem que ser justificada. Forte. Olha só. Mateus 11, 16. Presta atenção.
Jesus está dizendo para os da sua época, a sua geração. Olha o que ele diz: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam os seus companheiros. Congela aí. Então Jesus compara a sua geração como o quê? Como a meninos. Como assim, pastor? Jesus comparou aquela geração com meninos. Por quê? Jesus está dizendo, essa geração é uma geração de crianças birrentas. Por quê? A criança tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, não vai. É mais ou menos assim, ela te chama para brincar. Ela fala, não, tem que ser do meu jeito. Se você quiser colocar o seu jeito, ela fala, também não brinco. Já deu para entender aí que é o mistério que Jesus chama? Veja, entende por que Jesus chamou a geração dele de semelhante à criança? Por quê? Se não for do meu jeito, também não quero. Birrentinho, né? Se não pregar do jeito que eu quero, não recebo. Se não falar do jeito que me agrada, não gosto. É, birrentinho. Não, se Deus não fizer assim, para mim não vale. Vamos lá? Veja só isso. Isso está muito claro. Mateus 12, do 38 ao 39. Os religiosos chegou para Jesus e falou, fazes algum sinal? Mostra algum sinal da tua parte. Queremos ver, olha só, queremos ver algum sinal miraculoso. Faz que nem Elias, faz chover fogo do céu. Faz que nem Samuel, ora e muda o tempo. É isso que eles estão pedindo, tá certo? Eles querem algum sinal como esse. Aí Jesus falou, para uma geração adúltera como a vossa, eu vou dar só um sinal. Qual? O sinal de Jonas. Assim, canai, teoplove, a sé. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra. Por quê? Porque Jonas ficou dentro do ventre e saiu de lá o quê? Vivo. E quando ele saiu vivo de lá, o que aconteceu? Ele pregou e muitas almas foram salvas. Jesus saiu da tumba de que jeito? Jesus, calai que ouvasneia. Então Jesus falou, para vocês dessa geração, não vou dar sinal no céu, nem sinal na terra. O sinal é esse, é o sinal da fé. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Por quê? Por que Jesus está falando isso? Porque eles são criança, e eles querem do jeito deles. Como que eu sei que eles querem do jeito deles? Ainda no mesmo Mateus 27, 40 ao 42. Veja, está tudo no Evangelho de Mateus isso. Mateus escreveu para os judeus. Veja, olha o que eles dizem, Jesus está pendurado na cruz. Olha o que os religiosos dizem, desce da cruz e creiamos em ti. Olha só, desce da cruz, porque aí eu te aceito como meu Messias. Birrento. Ou seja, ele está dizendo, só vai ser o meu Deus se for do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não serve para ser o meu Deus. Essa é a mentalidade deles. Mas Jesus fez a vontade deles? Claro que não, porque a vontade não é nossa, a vontade é dele. O jeito que ele vai salvar não é do meu jeito, é do jeito dele. O jeito que ele vai abrir a porta não é do meu jeito, é do jeito dele. O jeito que ele vai me usar não é do meu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele, diga isso, é do jeito dele. Veja, tem pessoa que fica colocando condição. Se tu fizeres assim, pare com isso. Isso aí é geração de menino. Pare com isso. Deixa Deus ser Deus, filho. Aleluia. Se renda ao senhorio dele. Agora veja só, Jesus compara. É semelhante como a meninos que se assentam na praça e chamam seus companheiros. Por quê? Os pais estavam em tal localidade e deixavam os filhos na praça brincando, esperando que os pais estavam resolvendo. Aí olha do jeito que eles brincavam. Aí chamava, as crianças se reuniam, vamos brincar? Aí eles chamavam, vamos brincar? Aí olha o que eles faziam, veja só, 17. Eu vou ler tudo e você vai entender. E dizem, tocamos-nos flauta e não dançaste. Mas assim, vamos brincar de tocar flauta? Aí uma criança tocava flauta, ela dizia, não quero brincar disso não. Veja só. Cantamos lamentações e não choraste. Então vamos brincar de teatro, de lamentação?
Aí eles começaram a fazer lamentação. Também disse, também não quero. Duro, né, irmão? Ser humano não é fácil não, gente. Versículo 18. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Por quanto veio João, o Batista, né? Não comendo e nem bebendo, e vocês dizem o quê? Agora olha só, a primeira. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então veja, João Batista, ele era antissocial. João Batista não era social, ele não ia em festividade. As pessoas, o pastor João Batista vem no aniversário e fala, não vou ficar orando aqui, lendo Bíblia. João Batista era esse tipo de pastor. Ele não ia. Agora Jesus não, já era um pastor social. Jesus ia comer na casa dos irmãos, Jesus participava do churrasco. Então veio João Batista, como João Batista era antissocial, tem que respeitar a posição de cada pastor. Porque cada um Deus levanta de um jeito. E o problema você vai ver que não está nos que Deus está enviando. Porque Deus falou, vou mandar João Batista, vou ver um homem mais antissocial. Aí mandou João Batista e falou, esse aqui nós não queremos não, esse pastor está endemoniado. Está lá, você não leu comigo? Chamaram o João Batista, esse pastor está endemoniado. Aí veio Jesus já é social. Jesus vai na casa dos irmãos. Ô Zaqueu, hoje eu vou almoçar na tua casa. Bacana. Aí está lá, aí olharam para Jesus o quê? Isso aí não deve orar não, ó. Isso aí não deve ler Bíblia não, ó. Comer na casa dos outros aí, ó. Fiquem... Vocês dão risada, né? Ajuda, pai, ajuda. Eu sei o que significa essa risada. Veja, Jesus está dizendo, está vendo? Jesus está dizendo para esse povo, Jesus está dizendo, eu mandei um, vocês não agradaram, eu mandei outro, vocês não agradaram, o que eu não tenho o que fazer? Não tenho o que fazer para atender as demandas desse povo. Esse povo é insatisfeito, meu Deus do céu. Presta atenção, João Batista não curava ninguém, não era o ministério dele, não curava ninguém, não expulsava demônio de ninguém. Reclamaram de João Batista. Já veio Jesus expulsando demônio e curando, reclamaram de Jesus. Nada está bom. E por que nada está bom? Por que para eles nada está bom? Sabe por quê? Porque a sabedoria deles, veja só, aí Jesus explica. Aqui, ó, esse texto é um dos textos que eu mais gosto, se tratando desse assunto. Ó. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que significa isso? Sabedoria tem filho? Claro que tem, o filho é o fruto da sabedoria. Escute, os hipócritas iam ao templo, participavam dos cultos, conheciam a palavra, mas não produziam nada. Entende? Eles conheciam a palavra, tinham a sabedoria, mas não adiantava, né, recebendo a sabedoria, mas não fizeram com ela nada, não produziam nada. Agora Jesus e João Batista davam frutos. Esta é a prova que esta sabedoria é de Deus. Ela é autenticada por frutos. Quer saber se você está na sabedoria divina? Veja os frutos que você está produzindo. É por isso, escute uma coisa, aprenda isso aqui. Não pare para discutir com um fariseu. Porque o fariseu, se colocar o João Batista aqui, pode ter certeza, hoje estou aqui para o fariseu, ele reclama de mim. Eu não sei se tem alguém que faz isso, mas provavelmente tem, né? Amanhã se chega outro pastor aqui, ele vai reclamar do mesmo jeito. Eu não perco tempo mais com esse tipo de gente. Reclama de irmão, reclama de irmã, reclama do som, reclama do louvor, reclama do cantor, reclama de todo mundo. E qual que é o problema? É que é uma criança birrenta que a gente tem que ficar aguentando. Aí tem que dar umas manjadas desse aqui, tem que dar umas palavras fortes desse aqui, para ver se ele cresce, para ver se ele recebe sabedoria. Você acha que eu vou ficar parando para discutir com gente que não faz nada? Aí você fala, só reclama, fala mal da vida dos outros, você fala, me dá aí, me justifica essa sabedoria tua. Aí você olha, não tem filho nenhum. Nunca nem aparece na oração. Vou discutir, vou parar para ouvir alguém desse? Você acha que uma pessoa como essa tem alguma coisa para me acrescentar?
Não pare para ouvir quem não tem filhos. Filhos aqui eu estou falando de frutos. Não pare para ouvir quem não tem frutos. Porque uma árvore é conhecida pelos frutos. A verdadeira sabedoria é autenticada, é revelada quando alguém frutifica. Aí pode dizer: esse tem a sabedoria do alto, esse tem a sabedoria de Deus. Vamos lá, aleluia. Quem está ouvindo a voz de Deus, fala alguma coisa aí, meu. Esse tudo está quente demais hoje aqui. Está fervendo aqui o negócio. Vamos lá, prudência. Chegamos na parte final aí. Em toda sabedoria e prudência. A palavra prudência, para você que anota, capacidade de entender, pleno discernimento. É a compreensão que leva a agir corretamente. É uma conduta sábia. Então diga isso comigo: prudência é uma conduta sábia. Em resumo, tá? Para você guardar, é melhor uma sentença assim. Então, em resumo, a prudência é uma conduta sábia. Veja que coisa maravilhosa. Davi era ou não era um grande guerreiro? Antes de Davi ser um grande rei, ele era um grande guerreiro. E por que era um grande guerreiro? O segredo está na prudência. Você sabia que um grande guerreiro ele tem prudência? Veja só, 1 Samuel 18,14. Eu te explico o que é prudência. Ó. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Aonde está a prudência de Davi? Só vou dar um texto, tem muitos, mas eu vou dar um. 2 Samuel 5, do 19 ao 25, a Bíblia diz que se levantou os filisteus. E sabe o que Davi fez? Se levantou os filisteus. Quando os filisteus se levantam, o que isso significa? Problema. E a Bíblia diz que aquele que não está sabendo resolver problema faz o quê? Peça sabedoria. É o que Davi fez. Os filisteus se levantou, problema. Aí o que ele fez? Deus, me dá sabedoria. Ele ora e fala para Deus: Deus, subirei eu contra os filisteus? E ele orou, e a Bíblia diz que o Senhor Deus fez o quê? O Senhor Deus revelou sabedoria para ele. E o Senhor Deus falou para ele o quê? Vai que eu serei contigo. E aí ele ia o quê? Sendo conduzido naquilo que Deus falou. Então prudência é isso. Deus revelou sabedoria, tá certo? E agora você vai aplicar essa sabedoria de forma correta. Não pegaram ainda. Veja, aí se levantam os filisteus, ele ora, Deus dá vitória. Só que a Bíblia diz que os filisteus se levantam pela uma segunda vez. O que ele faz? De novo ele vai pedir a Deus. Ele fala: Senhor, subirei eu contra os filisteus? E a Bíblia diz, Deus fala para ele: ó, agora você espera. Você vai dar uma volta por detrás deles. E você vai se encontrar de frente. Mas você espera um barulho de uma marcha. De um grande exército passar pelas copas das amoreiras. Por quê? Quando você ouvir esse estrondo, é por isso que no estrondo do Pentecoste aqui é Deus dizendo: eu estou com... Quantas vezes aqui no estrondo do Pentecoste, Deus, entende? Deus toma no renovo, na adoração, na glorificação. É Deus dizendo para o povo: vai porque eu já fui na tua frente. Aí quando eles... Calábria. E agora ele foi para... Aí o Senhor falou: pode ir. E aí o que Davi fez, irmão? Davi foi... Ele se conduziu o quê? De acordo com o que Deus revelou para ele. E aí ele foi caminhando prudentemente. Então, em resumo, para ficar mais fácil o entendimento aí. Andar com prudência, então presta atenção, não adianta Deus me revelar sabedoria se eu não ter prudência para me conduzir. Porque tem pessoa que Deus revela a sabedoria para ele, só que ele não tem prudência. Um exemplo é como você pega alguém e aconselha. Você vai lá e aconselha alguém, você fala, mostra para ele, dá um conselho bíblico, pastoral, direcionado de Deus. Você fala: ó, você tem, é isso, ó. Aí você mostra onde está o problema e fala: ó, você tem que fazer isso. Aí o que a pessoa faz? Na verdade ela não faz. Ela não é prudente. Por quê? Porque ela não coloca em prática o que a sabedoria revelou. Está na Bíblia isso. Agora mais fácil ainda, 7:24 de Mateus. Olha aqui o que é prudência. É colocar em prática a sabedoria. Veja: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras, disse Jesus, ó, e as pratica.
Prudência. Olha lá, pratica, olha o que vai acontecer. Assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouvi a sabedoria. E agora, presta atenção, colocar em prática essa sabedoria, o que é? Prudência. Prudência. Então a prudência vem colocar em prática, tá certo? Em tudo aquilo que eu agi dentro daquilo que Deus me revelou. E agora nós chegamos aqui ao término desse estudo maravilhoso. Veja só o que Jesus ensinou, Mateus 10:16. Vamos ler todo o versículo, depois eu explico ele. Está aqui, ó. Eis que vos envio. Olha que coisa, parece-me ser estranho isso, não? Ó, parece, mas não é. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Presta atenção, a igreja do Senhor que estava em Éfeso, ele estava no meio de um povo, que povo? No meio de um povo impuro, no meio de um povo mundano. E agora eles têm o quê? Eles receberam a graça de Deus, para não cair em pecado, para não, entende? Para não desonrar a Deus. Eles receberam graça para servir a Deus e para quê? Para manifestar sabedoria com prudência no meio daquele povo. Tive que falar isso porque alguém ainda não pegou o mistério. Agora veja, Jesus explicou isso. O que ele explicou? Jesus falou, eu estou enviando vocês, então eu não vim por conta própria. Você não é um crente por conta própria. Nós somos enviados do Senhor. Só que o grande mistério aqui, o que é? Presta atenção. O texto vai dizer que Jesus, ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Ô irmão, Jesus sabia, por que ele fala isso, no meio de lobos? Porque esse mundo, o pecado, as situações da vida, a carne quer nos devorar. Esses são os lobos, entende? As dificuldades, quer fazer o que com o crente? Quer devorar. Então Jesus sabia dos desafios que nós enfrentaríamos. Só que ele falou, fique em casa. Ele falou, eu envio vocês. Mas Jesus não sabia que ia ter pandemia? Mas eu envio vocês. Você entende que essa pandemia é um lobo que quer nos devorar? Só que aí, a ovelha diante do lobo tem chance? Nenhuma. O lobo devora. Só que ele falou, eu envio. O que Jesus está querendo dizer para nós? Oh meu Deus, ainda que existem lobos que querem nos devorar, tem um pastor para nos defender. Amém? Quem se sente defendido, protegido pelo pastor Jesus? Ele é o nosso pastor que está... Agora existem pessoas, eu falo, não entenderam nada, gente. É muito frustrante para mim como líder espiritual. Existem gente que até hoje não entendeu, meu Deus amado, até hoje, meu Pai. Ou seja, receberam, Deus revelou sabedoria, mas ele não teve prudência para aplicar. É triste demais isso. Eu falo como pastor agora também. Então veja, Jesus falou, eu vos envio. O que ele está dizendo? Vocês vão estar no meio de lobos, mas eu estou pastoreando vocês. E o que o pastor faz? O pastor não deixa faltar nada. O pastor leva as águas tranquilas. O pastor põe óleo na cabeça. O pastor guia. Ainda que a ovelha passe pelo vale da sombra da morte, ela não teme, porque o pastor está com ela. Oh meu Deus. É tudo que um pastor faz. Não pode acontecer na sua vida, presta atenção, nada pode acontecer na sua vida que Deus não permita. É por isso que prudência é uma coisa, covardia é outra. As pessoas estão agindo com covardia, e covardia Deus não tolera. Entende? Então Jesus falou, tem desafio, não seja alguém que ande sem prudência, seja conduzido de forma correta, não saia como um tonto por aí. Eu sou crente, nada de errado na minha vida, esse é o tonto. Não age com prudência para ver se você não paga o preço. Que ninguém é tonto para ficar se expondo ao perigo. Não é isso que Jesus falou. Para que a gente se exponha, eu sou super crente, vou me expor ao perigo. Não. Eu não posso me acovardar. Eu tenho que viver com prudência.
Ainda que eu esteja no meio de lobos que quer me devorar, mas o pastor está me conduzindo, o pastor está me guiando, o pastor está me apacentando. Mateus 28:7, Mateus 28:7, Jesus, a Bíblia diz, quando ele ressuscitou, os anjos disseram para as mulheres: olha, ele avisa os vossos irmãos, os discípulos, os apóstolos, avisa eles, porque ele vai adiante de vós. Sabe o que significa ali no original, vai adiante de vós? Ele vos guia, ele vos apacenta. Então por que as pessoas estão com medo, retraída? Porque não está seguindo o pastor. Porque o pastor, presta atenção, olha só, ele vos guia. Então ele está na nossa frente e nós estamos andando atrás dele. E detalhe, quero ver lobo te devorar diante do teu pastor. Olha o que ele falou: nenhuma das ovelhas que me deste se perdeu. Jesus falou: ninguém, as ovelhas que tu me deste são minhas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Lobo nenhum, demônio nenhum, situação nenhuma pode te tirar da mão e dos cuidados do pastor Jesus. Ah, meu Deus, eu sinto um amor muito forte aqui, hein? Quando fala desse relacionamento pastor e ovelha, é muito forte. Jesus, ele é o nosso sumo pastor, ele é lindo. Veja a preocupação de um pastor. Tem 100 ovelhas, se perdeu uma, o que ele faz? Vai atrás dessa uma. Por quê? O pastor não perde ovelha nenhuma. Agora é diferente quando a ovelha se perde, aí é de contrário. Mas o pastor de verdade não perde. O que é um pastor não perder? Porque o que é, na verdade, um pastor perder? É quando ele não dá atenção. Ele não dá atenção, não ora por ela, não, enfim, não ajuda espiritualmente, aí ele mesmo perdeu. Mas o pastor dá todo apoio espiritual, entende? E a pessoa não se prontifica, ela se perdeu sozinha. Porque pastor de verdade não perde a ovelha. E o exemplo disso, filho pródigo. Veja, o pai perdeu o filho? Não, foi o filho que se perdeu. O filho quis sair por conta própria. E o pai falou alguma coisa? Porque ele estava com o coração rebelde. O pai falou: eu não tenho mais o que fazer para você, já te ensinei, mas se você quer esse caminho, vai lá quebrar a cara. Mas ele estava esperando: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho. Eu estou vendo muitos filhos voltando aqui, gente. Os espirituais já se alegram. Eu estou vendo muitos filhos voltando para esse aprisco. Deus está resgatando filhos. Veja. Então, olha só o que Jesus disse. Ele me envia, ele envia o seu povo, a sua igreja. Olha lá, no meio de lobos, olha lá, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Por quê? O que ele está querendo dizer com isso aqui para nós? Ou seja, nós temos a sabedoria para a salvação. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a sabedoria. A sabedoria para a salvação. Essa é a maior, né? Então, sejamos prudentes em pregar o Evangelho. Porque nós recebemos a sabedoria da salvação, que é Cristo, só que tem gente que não tem a prudência de colocar em prática. E de pôr todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só que agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser prudente de pregar o Evangelho, tá certo? Eu não posso deixar os lobos me intimidar. Entende que os lobos vêm para me intimidar? O lobo vem para me intimidar, fica quieto, não prega mais o Evangelho. Mas Jesus falou: você tem sabedoria, seja prudente. Abre a tua boca e fale do Evangelho. Por quê? Porque eu tenho muitas vidas para salvar. E agora o que ele diz, concluindo? Ele fala: sede, ó, simples como a pomba. O que é isso? Revestido de um caráter justo e de uma fé genuína. E aí eu encerro a mensagem dizendo o quê? O transbordar da graça em nós é para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Amém? Receba a graça abundante. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia!